habitantes de Pindorama! Estamos começando mais um episódio do Ninho das Feras. Meu nome é Prof. Gordinho e hoje eu tenho um desafio para a Persole. Ah, lá vem. Persole, você sabe como é que diz o cachorro mordeu minha perna em inglês? The dog bit my leg. Não. In English. Au, au, nhoque, nhoque, my pernation. Ah, maravilha! Não. Isso é coisa de velho, mas é esperado de você. Tá bom, vai. However. Ai, muito bem, Cis. Eu sou a Giovana, a pessoa mais sensata desse podcast, diferente de outras aqui, né? A controvérsia. Oi, gente. Graças, né, ou não, o Gordinho está de volta. Ei! Então eu vou ter a permissão de poder fazer mais constatações sobre a pessoa dele. Meu e eu sou a Deus. Persole. E nós estamos começando esse programa com quem? Hoje nós temos uma convidada international, uma convidada estrangeira do Brasil, super brasileira, mas que tem super experiências internacionais. A nossa maestra, a nossa teacher. É teacher? Não. É. Teacher Paula. Uma salva de palmas para a teacher Paula. Como assim? Eu sou a professora Paula, a teacher Paula. A teacher. Não é teacher, tá, gente? Mas tudo bem, a gente vai relaxa, o perdoar. Gordinho pode ter 1000 anos de experiência, mas ele vai precisar de mais 1000 pra falar inglês. Não né? tem Pode como, ser, né? Persole, mas eu sou a professora Paula, que tem o privilégio de estar aqui com alunas incríveis, professor, colega de trabalho, Obrigado. Ela que não te chamou de desenvolve incrível. um projeto. Porque eu completaria uma frase. Ah, Dá desculpa. licença, a pessoa ela tava com... Deixa A a pessoa- convidada Desculpa, falar. perdão. Meu Deus Mas eu não do céu. disse incrível mesmo, está correta você. Mas enfim, né? eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com alunas maravilhosas e um colega de trabalho que está desenvolvendo um projeto incrível, porque antes de mais nada, eu sou ouvinte de podcast. Então, desde que isso começou, Isso é verdade. eu sou muito entusiasta de podcast. Tem aí uns 5 anos que eu ouço podcast diariamente, semanalmente. Que legal, nossa. Quando tudo era mato. Mas isso é muito verdade. Na sala dos professores, todas as nossas redes sociais, se vocês não perceberem, a Teacher Paula tá lá sempre participando, repostando. É um negócio maravilhoso. A gente fica super feliz de ter você aqui com a gente hoje. Teacher Paula, um Opa. privilégio de verdade estar com você aqui hoje, viu? Satisfação. Muito obrigado Ah, por ter aceito esse E convite. olha, eu acho que, tipo assim, eu sempre quis muito te chamar aqui pro podcast, porque eu adoro língua inglesa, acho que você já sabe disso. Deu Mas pra eu sempre perceber. tive uma curiosidade, assim, Paula, que é a questão da língua inglesa no português. E não só no português, como em todas as línguas do mundo. Quando você souber me responder que os estrangeirismos, esses termos em inglês, começaram a invadir as outras línguas? Olha, Persole, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Por favor, nos dê aula. Podemos voltar um pouquinho na história? E aí senta que lá vem a Por história. favor. Vamos lá. E aí os professores, nós temos professores maravilhosos de história nessa escola, né? Eu vou voltar numa história bem passada. Eu vou voltar lá pelo século 5, 6. Nossa, voltamos mesmo, hein? A gente ia falar, lá no século passado. Século 20. Lá no século retrasado, quando o Gordinho nasceu. Voltamos. Eu prometo que o tempo que eu vou falar sobre isso não vai demorar os séculos aqui. Vamos falar Boa. sobre eles aqui, né? Mas assim, por que a gente tem que voltar muito? Pra gente entender estrangeirismo e não simplificar, e não ficar muito naquela conversa de que a gente ouve bastante. O estrangeirismo vai acabar com tudo, vai matar a língua. Peraí, antes de você Temos contar que a sua voltar. história, o que é estrangeirismo? Pois é, temos que definir. Isso. Opa. Estrangeirismo são aquelas palavras que uma língua empresta da outra. Então, nós não estamos falando... Claro, eu sou a professora de inglês, nós vamos focar aqui nas relações da língua portuguesa com a língua inglesa e vice-versa, porque sou a professora de inglês, mas estrangeirismo sempre existiu, e por isso que eu vou voltar para lá, e sempre foi uma maneira orgânica, natural das línguas, de uma emprestar para outra. É um empréstimo de palavras. Beleza. Agora, o que acontece com eles depois é que daí também... Senta que lá vem a história, mas aí é a história moderna. Nós vamos chegar pra cá. Beleza, então vamos no Vamos início. fazer devagarzinho aqui. O início, assim, como que a língua inglesa começou, né? Como que a língua inglesa começou? Se você volta lá para os séculos 5 e 6, você tem ali os povos que vieram da Normandia
e começaram a invadir ali as Ilhas Britânicas. Então, você tem 3 povos que são... Em inglês a gente fala, né? O Anglo-Saxon e os Jutes. Que, na verdade, foi o que mais tarde a gente vem a conhecer como anglo-saxão. O que acontece ali? Vem 2 línguas ali já. Vem 3, na verdade. Vem o alemão, vem o francês e tem o inglês. Então, a origem ali do século V, de quando a gente tem registro, tá? Porque os linguistas, eles têm registro de história do surgimento da língua inglesa a partir daí. Registro escrito, né? Que dá para estudar, que dá para a gente entender. Significa que não tinha língua antes? Claro que não. Mas os registros dizem o quê? Que o inglês, que é o que a gente conhece como Old English, que é o inglês antigo, o inglês medieval, ele surgiu ali, com a junção desses 3, do francês, o alemão e o inglês. A isso, a gente dá o nome de línguas proto-germânicas. Nossa, credo! Cultura, meu Deus. Parou. Até pra mim. Isso que é ângulo de cultura. Isso não. Eita, o merchan não pode faltar, né? O merchan não pode. A gente tem que manter a postura aqui, né? Não vamos simplificar a conversa, porque assim... Exatamente, não podemos simplificar. É outro nível, gente, outro nível. A gente tem que entender que quando começa a falar, porque influência disso, influência daquilo, e McDonald's, aí Estados Unidos, não sei o quê. Porque as pessoas têm muito medo disso, né? Muito medo. Principalmente professores de português. Isso. Esses caras morrem de medo. Especificamente você. A partir de hoje... Mas ele não é professor de português, ele é host do podcast. Mas eu vejo assim que o estrangeirismo tem muito disso, da galera, tipo assim, isso vai acabar com a minha cultura, isso vai acabar com a minha... o que vai acontecer? Daqui a pouco todo mundo só vai falar inglês e tá todo mundo o tempo todo pra cá. E é uma coisa muito natural. É isso. Esse movimento acontecendo. Mas será que é natural no nível que tá acontecendo hoje em dia? Então, pera. Senta. Espera. Opa! Você vai então, vou esperar. Então, assim, o Gordinho, ele trouxe um ponto importante que ele falou, o medo das pessoas, existe hoje, acaba que vira até meio que um terrorismo, assim, né? Vai acabar com a minha cultura. Então, vamos lá. Quando a gente fala de língua, a gente não pode esquecer que a gente tá falando de 3 coisas. Pensa num triângulo, num tripé. Então, é língua, cultura e identidade. O Gordinho trouxe cultura. Então, a língua, ela vai acabar com a minha cultura. Primeiro que assim, a língua não é uma pessoinha que pega uma bazuca e sai matando todo mundo. A língua não é um ente, ela tá com você, Persole, ela tá com o Gordinho onde ele vai, ela tá comigo, ela é fluida, ela muda o tempo todo. Desde lá, a invasão dos povos da Normandia nas Ilhas Britânicas, no século V, ela já estava movimentando. Claro, ela se movimenta por quê? Porque nós formamos grupos, não formamos? Até hoje, desde lá. E o que identifica os grupos? Coisas em comum que a gente tem, que a gente fala até hoje, a nossa língua e alguns valores que permeiam a nossa cultura. Aí o que aconteceu com essa galera? Essa galera começou a juntar, ou se junta por treta, né? Ou eles iam guerrear por território, ou eles se juntavam por senso de comunidade. A gente precisa da língua. Só que veio lá o povo da Normandia com o francês, veio com o alemão, e aí juntou. E aí começou o quê? Empréstimos da língua francesa, especialmente, para o inglês, e da língua alemã também. Vamos andar mais para frente um pouco na história. Se você pegar... lá pelo século... Agora nós já vamos pro século XVI. Vamos fazer um... Opa! Saltamos pro século XVI. Século XVI. A gente já tem a formação dos estados europeus, né? A gente já tem agora o quê? Porque lá naquele século que a gente tá falando no começo, você teve invasão dos vikings, você teve todo aquele... pelos territórios. Chegamos aqui no século XVI. E o século XVI logo depois não, né? Mas, tipo, bem depois do Shakespeare já ter reorganizado a língua inglesa, né? O século XVI? Olha, agora você entrou em Shakespeare, melhor a gente gravar um outro podcast. Eu vou tentar seguir aqui, senão... porque ele foi um dos responsáveis por organizar a língua inglesa, né? Sim, mas assim... Sim e não. Porque aqui, vamos lá. Século XVI é que, para responder a tua pergunta, como é que começou isso de estrangeirismo? Desculpa. É o histórico, né? Então, porque eu tô tentando fechar a linha da história. Século XVI, você tem um Império Britânico conquistando coisas. Eles passaram 3 séculos, do 16 ao 18,
né? Conquistando colônias, colonizando mundo. África, Índia. Isso vai interferir absurdamente na economia, né? Então, vai. Por que a gente tem que entender isso? Nós estamos falando aqui de séculos, né? Então, para a língua inglesa chegar onde ela chegou hoje, existiu todo um caminho. Teve ameaças? Teve. Vamos lá. O tempo todo foi só inglês dominando o Império Britânico do século? Não. Chegou um momento, e vocês sabem bem, que no século XVIII, quando o Império Britânico ali já estava... Tem dados, tem um número assim, que no século XVIII o Império Britânico ocupava cerca de 1 quarto da população, da área do globo, do planeta, e 1/5 da população mundial. Então, assim, 1/5 da população mundial no século XVIII era colônia britânica. É o império que o sol nunca se põe, né? Isso. Então, isso mostra uma loucura em relação a... Como a gente até vê, né, que era uma águia com 2 cabeças, né? Deles dominarem sobre tudo, e uma das formas de você demonstrar o seu poder, de você demonstrar a sua capacidade de reino, de economia, de dinheiro, de comércio, isso ajuda muito todo mundo falar a sua língua, né? Ajuda. Mas quem que veio lá depois? Quem que estava depois? Nada. Por isso que eu contei século V. Qual era a língua que estava lá? A Normandia, quando invade, lá no século V, qual era a língua que estava lá? Francês. Então, aquele século XIX, e isso vem vindo. Pouca gente sabe, pessoal, mas a língua inglesa que a gente usa hoje tem muitas palavras emprestadas do francês. Sim. Então, eles já sofreram estrangeirismo. Não, sim, mas é isso aí que eu quero chegar, gordinho. As pessoas, quando você não tem ideia da história, você não tem noção de que não, quando a gente... É normal do ser humano. A nossa tendência a gente tá no Brasil, a gente fala a língua portuguesa, e a gente vê, né? É bombardeado, é Google, é Microsoft, é tudo, marca. E a gente fica, nossa senhora, a língua portuguesa vai acabar, vai acontecer essas coisas. E aí, só que a pessoa que não tem ideia de como isso foi acontecendo, ela acha que é exclusivo da língua portuguesa e da língua inglesa. Então, o que eu vim aqui hoje, a minha missão hoje aqui, é tentar educar no seguinte sentido, e tudo passa pela história, não há Persoli. E aí, eu quero mandar um abraço para os 2 professores de história desse colégio. Beijo, Henrique, beijo, Léo. Beijo, Léo, temos os melhores, mas na minha opinião, mais honesta e humilde, que ninguém perguntou, eu acho que não dá para compreender nenhum assunto mais a fundo e trazer solução para nada sem compreensão histórica. Não dá. Então, por isso que hoje, muitos debates em todos os aspectos das nossas vidas, aqui nós vamos falar de língua, mas em todos os aspectos, eles estão muito rasos por falta de voltar para trás e entender. Quer dizer, é muito fácil eu falar, nossa, vai acabar essa língua inglesa, os Estados Unidos, não sei o quê. O imperialismo. Porque não sei o quê. Tudo bem, Estados Unidos, nós vamos chegar. Vai chegar o momento dela. Vai chegar, Persoli treme ao meu lado. Persoli, imperialista, começa a já ficar levantando a cadeira. Vai chegar, assim. Porque teve momentos, Persoli. Porque se você, voltando aqui no fio da meada, é mostrar o seguinte, bom, estávamos na França, né? Estávamos aqui, século XIX nós estávamos. Porque século XIX, quem já começou a ser a língua franca? Aliás, trouxe um conceito novo, não sei, para muita gente que está ouvindo a gente. Talvez língua franca. O que é língua franca? Hoje o inglês, ele é considerado língua franca. Por quê? Ele é falado por 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Tem gente que fala 2 bilhões, mas aí são discrepâncias entre o que você considera a fluência, né, no idioma. Então, mas vamos pegar o menor número, que é 1,5 bilhão de pessoas no mundo falam essa língua. E em aspectos assim, é a língua da diplomacia, é a língua da ciência, é a língua que controla o tráfego aéreo. Então, o piloto que decola da Coreia e quer vir para São Paulo, ele está se comunicando em inglês, e vice-versa. O piloto que sai de São Paulo e quer ir para Paris, ele está se comunicando em inglês. Então, assim, o que caracteriza uma língua franca? Muitos falantes, ao mesmo tempo, e em áreas muito centrais. E aí você tem comércio, diplomacia, tráfego aéreo, a gente vai chegar aqui, mais agora, internet e ciência, como não lembrar? Então, eu sempre citava em sala de aula, início da pandemia,
Todos os cientistas, ninguém dormia, tentando pesquisar, ver o vírus, vacina. Em que língua vocês acham que eles estavam se comunicando? O cara lá em Calcutá, o outro lá na França. Então, isso é o que é uma língua franca. E, agora que entendemos o que é uma língua franca, século XIX, a língua franca era o francês. Era o francês. Se você perguntar para os pais... Galicismos, que a gente chama na linguística do galicismo, que era muito no início do século... No final do século XIX, início do século XX, né? Isso. Então, pensa aqui, ó. Já ouviu algum vô, algum tio, algum pai falar que aprendeu o hino da França, cantar o hino da França na escola, aqui no Brasil? Ou estudava francês mesmo, Ou né? estudava francês. Chique era estudar francês, né? Sim, porque também, vamos lá, volta lá naquele século V... quando eu falei proto-germânicas, né, que parece um negócio, e tem a coisa do latim, né? Essas línguas, elas vêm do latim. Então, por isso, no século XIX, que veio vindo para os nossos pais que não estudam mais, para o meu, né, que você é jovem, o seu pai tá lá no prézinho da infância. Mais ou menos ela é jovem. Mais ou menos ela é jovem, ela só é mais jovem. Bem, depende com quem compara, né? Ai. Então, e a gente vendo isso, né, que as pessoas até estudam essas línguas que têm meio que mais poder, qual que é a relação da globalização com esse processo? Olha, Gi, eu acho que a globalização, como as empresas começaram a vender no mundo todo, as marcas precisaram ter o mesmo nome em países diferentes. Então, imagina assim, vamos pegar um exemplo bem prático que aconteceu outro dia em casa. Inclusive, você conhece um produto que tira manchas de roupa branca? Muito Eu sei. famoso. Vanish. Opa. A pronúncia. Pronúncia maravilhosa. Pronúncia maravilhosa. Pronúncia passou no teste. Agora, brincadeiras à parte, esse é um nome da língua inglesa. Mas é uma marca. E aí a gente está em globalização, não tá? Então é um nome da língua inglesa. To vanish, em inglês, significa desaparecer, sumir. Sabia dessa, senhor pronúncia? Nossa, gostaria que vanichizassem a persona. Então... Só consideração. Essa foi boa. Muito bem. Precisou da tradução, mas foi. Demorou, mas foi. O que é vanish? Porque quando foi criado lá, ele não foi aqui no Brasil, né, o nome, pra tirar a mancha. As manchas desaparecem. Só que aí o que acontece? Globalização. A empresa, ela vai vender para o mundo. Então, ela tá olhando o lucro, ela precisa cortar custos, ela tá olhando tudo isso. Como é que eu vou adaptar nomes para todos os países para os quais eu vendo? Desaparecedor em português. Enfim. Eu acho que seria incrível. Mas isso... Primeira ideia brilhante. Olha, é uma ideia, mas sabe, não é nem esse o meu ponto. O ponto é que com a globalização, a gente precisa tomar o cuidado com as marcas, especialmente nós aqui, privilegiados, que temos acesso ao estudo, falamos mais de uma língua, que todos aqui falam mais de uma língua nessa mesa, coisa linda. Né? Mais ou menos. As alunas aqui, sim, né? São poliglosas. As alunas são poliglotas. Que é ângulo de Boituva. Então, a gente só tem que tomar o cuidado, e aí eu vou dar um exemplo muito que exemplifica isso, de não... quando a gente usa os estrangeirismos, as marcas com a globalização de nomes estrangeiros, como a gente sabe, eu sei porque que é vanish, eu sei até falar corretamente, de acordo com quem, né? Na verdade, não é, o termo é errado, não é corretamente. Eu falo a língua onde foi criado o produto. Beleza, aí a moça que me ajuda toda semana com a roupa em casa, que é a moça que usa o vanish em casa, e eu compro, né? Do gordinho, veja bem, como a sociedade mudou, não é mesmo? Eu não tô lavando a minha roupa, alguém tá me ajudando. Só que ainda é uma outra mulher, isso já ainda temos que evoluir. Mas vamos lá, gente, é um livro, é outro curso. É outro podcast. É um outro podcast, é outro assunto. Mas enfim, o ponto é a moça que ajuda em casa, ela pertence, aí vamos lá, identidade, cultura, recorte de classe social, ela pertence a outra classe social. A outra. E ela sabe ler e ela sabe escrever. Mas toda vez que vai para acabar o produto em casa, ela escreve no WhatsApp o que tá faltando para eu comprar. Primeira vez que ela fez isso, eu olhei, ela escreveu. É óbvio que ela não escreveu vanish. E é óbvio também que ela escreveu
É óbvio pra mim que estudo línguas também, né? Porque aí já começo a observar. Ela escreveu como ela fala. Primeira vez que eu li, pessoal, eu não entendi o que estava escrito. Eu fiquei, gente, mas o que precisa? Aí era o não é o amaciante. Aí eu fui na dispensa, eu fui olhar, eu fui, gente, pera, não. Aí depois de muito pesquisar e olhar o que ela escreveu, porque não começava com V, eu não conseguia vir com o vanish na minha cabeça, né? Aí eu concluí. Falei, pera, só tá faltando isso. Eu fui lá nos potes, né? O que tá vazio? O que tá cheio? É o vanish que tá faltando. Ok. Eu peguei e fiz o quê? Segui o baile. Fui comprar, continuei, trouxe o produto. Elaine, você me pediu esse aqui, tarará. Só fui confirmar se estava certo. Primeiro, confirmei. Eu acho que esse é um exemplo para dizer o seguinte. Ela estava fazendo o seu trabalho, o trabalho dela, no caso, né? E ela teve que usar um termo que, por conta da globalização, porque se não tivesse a globalização, se a gente fizer um exercício hipotético aqui, não teríamos tantas marcas com tantos nomes estrangeiros, talvez fosse mais fácil para essas pessoas, né, que têm menos acesso, que têm menos estudo, navegar por algumas... Isso está acontecendo muito agora com algumas marcas estrangeiras, porque eles perceberam isso. Por exemplo, o McDonald's fez isso. O McDonald's fez um trabalho lindo, da Paulista, né? Escrito Mac. Quem fez isso muito e percebeu foi o Leroy Merlin, que quando chegou no Brasil era Leroy Merlin. E daí os caras falaram, o que é isso, né? O Walmart fez isso, né? Chamar de Walmart. Então, eu acho que isso é interessante. Esse é um poder da língua portuguesa e da língua, isso, né? Sim, desse abrasileiramento, né? Exatamente. E a gente tem que entender um pouco, a gente tem que diferenciar. O que a gente está falando agora das marcas na globalização não se caracteriza necessariamente como... É diferente do que eu estava falando no começo do podcast, que é o estrangeirismo, a palavra bruta emprestada, a palavra emprestada, sabe? Como, por exemplo, alguém aqui fala clichê. Alguém já ouviu alguma mãe falando clichê? Sim. Isso é clichê. Clichê é um exemplo claro de estrangeirismo. A palavra vem do francês, ela existe no francês, ela é usada na nossa fala em português do francês. E, inclusive, pasmem, em inglês também. Olha que chique. Clichê. Porque lembra da história. It's a clichê nas duas. Então é isso. Só tomar esse cuidado de a hora que você não fazer esse papel de você não ser aquele cara de corrigir a pessoa que está falando errado uma marca que é global. Até porque ela não está falando errado. Ela não está. Exato. Ela estava falando como ela ouve e como ela fala. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E a meta sempre da comunicação é que haja uma comunicação. Exato. Se houve comunicação, que nem você teve uma dificuldade, mas houve a comunicação. Você pegou o produto, trouxe o que ela queria e tá resolvido. E no caso, a dificuldade foi minha e isso é a comunicação, isso é língua, né? Não, e até que, dá pra ver quando a galera quer pagar de bilíngue e falar com a pronúncia gringa, nunca eles são compreendidos. Tem que chegar e falar, não, mas você viu o post no Facebook? Tem que e daí a pessoa fica te olhando, tipo assim, né? Instagram. E daí, a pessoa tem que ir lá falar, não, Facebook. Tipo assim, velho, Instagram. Você é brasileiro, você tá no Brasil, por favor, né? Faça-me o favor de falar que nem brasileiro. É complicado. Isso aí dá outro curso. É outro podcast. Vou abrir um dia aí, a gente outro podcast. Mas a globalização tá aí, ela existe e as marcas circulam na boca das pessoas. É só a gente não tomar esse cuidado para não pagar de polícia da língua. Então, mas aí a gente entra num dilema, né? Vamos lá. O que você acha? Você acha que esses estrangeirismos, essas modificações são positivas ou negativas? Eu sei que é meio ruim ficar nesse, né? Dois lados só, porque é um pouco mais complexo, como a gente já tá falando há 20 minutos. mas qual a sua opinião sobre os estrangeirismos, assim? Eu como uma pessoa que estuda linguística aplicada e que entende língua, eu vejo língua de uma perspectiva que a gente chama de decolonial. Ou seja, a gente precisa descolonizar o olhar de língua. Então, tudo Essa Paula é muito chique, né? A gente precisa. Desculpa aí. Sabe por que eu tô... Nossa teacher. Sabe por que eu falo isso? Porque tudo que a opinião que eu vou emitir aqui, ela é embasada num olhar de língua. Não significa... E na academia tem estudiosos que têm outros olhares da língua. Que é mais estruturalista, tem de tudo. Só que hoje em dia está muito em voga você fazer esse trabalho de olhar a língua enquanto... A linguística aplicada é isso, ela estuda qualquer situação social em que a língua é envolvida. A língua é um problema.
ou não. Coisas do tipo, refugiados que chegam num país com outra língua. Estuda linguística aplicada, você tem língua envolvida, né? Um imigrante do Haiti que vem para Boituva e precisa ir no posto de saúde preencher uma ficha em português. Como é que ele faz isso? Quem que tá olhando isso? Isso tudo é língua, isso é identidade, isso é cultura. Mas voltando, por que eu dei essa parêntese? Porque eu não acho estrangeirismo, o estrangeirismo por si só, não considero negativo. Por algumas coisas que a gente já falou anteriormente. Porque o problema não é o estrangeirismo, o clichê que a gente usa, até o avant-garde, a gente não usa muito, é do francês, mas o inglês usa. Tem vários, tem o próprio impeachment. O impeachment, ele foi emprestado do inglês pelo francês, do empocher, e do francês pelo latim, do latim, me desculpe que eu ainda não cursei um latim da pronúncia do latim. Mas latim é impedicare. Então, chega na língua portuguesa, impeachment. Então, ele vem de lá, que significa em latim caçar, impedir, impedicare. Depois foi pro francês e tarará, tarará. Então, Bia Persoli, a professora que tem a tendência de, ao responder uma pergunta, querer dar outro curso, que eu preciso abrir uma escola, já tô percebendo aqui. As eletivas do novo ensino médio vão ser dominadas pela bola. Vou fechar aqui, vou tentar fechar. Tudo isso para dizer o quê? Não é negativo, partindo da perspectiva de como eu enxergo língua, no seguinte sentido: o problema não é o estrangeirismo, o problema é o uso que você faz dele. Língua é sempre o uso que você faz dela. E Paula, você acha que as pessoas elas usam esses Facebook, Instagram como uma forma de demonstrar poder, conhecimento, às vezes? Algumas pessoas acho que sim, Gi. E acho que algumas pessoas em algumas esferas, como em qualquer área que a gente analisar. Mas o som, a sonoridade, você falar Instagram, né, a hora que tá falando português, pode soar arrogante, sim. E às vezes a pessoa nem é arrogante, ela não quer ser arrogante e ela faz isso. É que eu acho que depende do espaço que você tá também, né? É isso que eu ia chegar. No seu caso é pedagógico, né? No meu caso, se eu estiver falando inglês, mas acontece muito comigo, gente, é uma loucura, porque se eu tô dando aula explicando um conceito tudo em inglês, vai sair Instagram. Daí eu mudo pro português por alguma outra razão qualquer, eu tenho a obrigação de mudar o som, só que é muito mais difícil pra mim. Eu já percebi pra mim é mais difícil. Esses no nono ano, ontem tava falando, teacher, você fala Chrome. Você fala Chrome, por que você fala Chrome? O Chromebook, sabe? O computador que vocês usam. Uau, eu não tinha percebido. Chrome? É Chromebook? É um gente, Chromebook. Agora tudo vai ser Chromebook. Porque eu tô falando, sabe o comando que eu tô dando? Close your Chromebook, que é a hora que você precisa fechar o seu Chromebook, que o professor está explicando e não está utilizando aquela ferramenta. Entendi. Então, se eu tô falando em inglês, vai sair Chrome. A hora que eu vou pro português, por alguma outra razão, a pessoa não entendeu, né? Fecha, aí muda o R, muda o som. Então, é tudo uma questão. Mas é sua habilidade como comunicadora, né? Você, no o meu letrista, caso, vai poder me confirmar isso. Mas, tipo assim, um bom comunicador sabe quem ele tá falando, né? Aonde eu tô falando. E pra fechar isso, o exemplo da internet é muito claro isso. Se vocês que estão no TikTok, por exemplo, vocês já ouviram falar, o vídeo vai flopar. O vídeo flopou. Se você não tá na internet, no TikTok, e ouve, já virou verbo, gordinho, estamos conjugando. Eu flopo, tu flopas. E o vídeo flopará, se você não seguir as regras do algoritmo. O que é flop em inglês? Sabe o que é flop? Fiasco. Fracasso. Uau! Então, a internet faz isso também. As coisas do TikTok, que a gente começa a ver, flopou, bugou. Eu uso bugou. Se você me perguntar qual é o estrangeirismo que você mais usa, acho que bugou. Bugou. Eu tô conjugando bug, que veio da turma do TI. Eu acho que assim, você realmente saber língua é isso. Você saber qual variante você usa. Isso. Porque às vezes as pessoas ficam tanto no preciosismo de falar, não, tem que escrever certo, tem que falar certo. Não. Mas realmente saber, você saber virar a chave. Pode pá, Giovana. E o pode pá também é do francês. Se quiserem saber mais detalhes sobre isso, porque o pode pá, que a gente usa, que o Nick usa lá pra falar pode pá. Achei que era falando do concorrente. Pensando aqui, beijo, pode pá. Pega nós, pode pá. O pode pá não é quando você tá conversando assim, pode pá, não é mesmo? Vem do francês, n'est-ce pas? O pá é a negação do francês. Que isso, uma salva de palmas para essa teacher maravilhosa que está aqui entre nós. Você que está nos assistindo nesse episódio 7, que a Teacher Paula nos abrilhantou com as suas explicações maravilhosas sobre o processo linguístico, de como aconteceu. Podcast número 7 com o tema
Estrangeirismos e empréstimos linguísticos. Muito obrigado, Teacher Paula. Nós queremos, com todo o nosso coração, entregar pra você uma lembrancinha para os feras. Lembrando, para suas leituras. Muito obrigado. Para as leituras que gerarão 300 mil cursos. Exato. Gerarão. Com certeza. Outros podcasts, com toda certeza. Livros. E como é que a Bia sempre fala, gente? Só para as feras. Como é que é? Só para as feras. Eu me recuso a falar qualquer coisa. A paciência e a audiência. E a gente acha que dá um perdão, porque pelo jeito você tinha horas e horas pra falar. Mas viu, isso é um podcast. E daí já fica o convite futuro, né? Com certeza. Volte. Só chamar. Volte agora com novas pautas. Aqui a gente já encontrou, acho que umas 7 pautas aqui. Não, deixou aqui um montão de pauta sem falar pra uma muito próxima. Obrigado, muito Obrigada obrigado a vocês, mesmo. gente. E galerinha, por favor, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, siga-nos no Instagram e também no nosso canal do YouTube. E agora, ao estilo de Persole, beijinho pra você.